Olá, gente, boa noite, a paz do Senhor a todos vocês aqui do canal André Moraes Oficial. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez nós estamos aqui ao vivo e hoje com uma live extra especial. Eu estou aqui do outro lado aqui da tela aqui comigo, meu amigo Pastor Cássio. Pastor Cássio também tem um canal aqui no YouTube, o canal Arrependimento para Hoje. E hoje nós vamos estar aqui dialogando, um bate-papo, e nós vamos tratar de um assunto que está sendo banalizado em nossos dias. Achamos por bem tratarmos aqui esse assunto e queremos contar aqui com a participação de cada um de vocês, tá bom? Você que está entrando aqui nessa live, deixe seu like, deixe seu comentário, tá bom? Compartilhe, porque esse conteúdo, ele merece chegar a outras pessoas. As pessoas estão chegando, você que está chegando, deixa aqui nos comentários de onde é que vocês estão nos assistindo, tá bom? Eu quero apresentar aqui a vocês agora meu amigo Pastor Cássio. Vou passar para ele, vou dar essa honra a ele. Pastor Cássio, é uma alegria, tá bom, ter o senhor aqui no canal, primeira vez, acredito que seja a primeira de muitas, e é uma satisfação aqui para o nosso canal poder receber o senhor, tá bom? Meu amado, a satisfação é minha, eu que tenho aí imensa gratidão, tenho muito que agradecer a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua vida, porque essa vida de postar conteúdo na internet, no YouTube, não é fácil, não é uma coisa fácil, é muito difícil a gente encontrar alguém para nos ajudar. E o irmão tem me ajudado bastante, eu sou extremamente grato. O nosso canal Arrependimento para Hoje é um canal pequeno, mas tem crescido, graças a Deus, e o presbítero André Moraes tem responsabilidade aí direta nessa situação. Deus tem usado a vida dele para estar nos ajudando no desenvolvimento do canal. Um canal muito simples, né? Desde já eu peço aos irmãos que estiverem conosco aí, se puderem, né, procurem, encontre o canal Arrependimento para Hoje, tem lá um símbolo de um trigo. Se inscreva também, seja muito bem-vindo ao canal. Eu espero que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Meu amigo, é uma alegria, olha só para o senhor ver, nossa live está chegando, olha, no Macapá, no Amapá, olha. Deus abençoe aí a vida da nossa irmã Hilda Santos. Pastor Cássio, hoje nós iremos fazer um tratado aqui de um assunto de suprema importância. Certo. A importância da igreja em nossa vida. Eu gostaria já nesse início de live convidar o senhor para poder contar um pouco do que Deus fez na sua vida, mostrar para o nosso amigo internauta a importância da igreja em nossos dias, a importância da igreja na nossa vida, haja vista que a igreja é uma instituição criada, né, pelo próprio Cristo. Exato. Eu tenho aqui em mãos a minha Bíblia aberta, né, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. É extremamente importante nós pautarmos o que vamos falar naquilo que diz a Escritura. E a Escritura diz o seguinte, neste endereço, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso é igreja. A igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. A noiva de Cristo é esta igreja. E eu quero falar da importância da igreja não só no mundo, mas principalmente nas nossas vidas. Tá? Eu quero contar um pouquinho da minha história para quem não nos conhece ainda. Eu sou o pastor Cássio, do Ministério Palavra Viva, onde o pastor-presidente é o pastor João Gonçalves, e do canal Arrependimento para Hoje no YouTube. Olha, eu vivi durante 17 anos da minha vida nas ruas. Foi um tempo muito difícil. Eu passei por muitas coisas complicadas e difíceis, tá? Que nem sempre é fácil assim, a pessoa ouvir, parece algo romântico até, mas não, eu passei realmente fome, frio, violência de toda espécie, e foram 17 anos muito sofridos. Se não fosse Jesus Cristo usando a igreja para influenciar na minha vida, certamente, com toda certeza, eu não estaria aqui hoje contando essa história. Então, daí você tira a imensa importância da igreja, tá?
A igreja é uma agência do reino de Deus na terra. A igreja, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. A igreja tem uma origem, óbvio, Deus, o grande idealizador é o Senhor, né? A igreja tem uma natureza diferente. Hoje, como pastor, a gente sabe de todas essas coisas. A igreja tem uma missão na terra, tá? A igreja tem um destino glorioso, que é o que é mais assim espetacular em tudo isso. O fundamento da igreja, obviamente, é Cristo Jesus, e não deve ser diferente. E, bom, a igreja é santa e está no mundo corrupto, tá? A igreja é sal da terra e ela conserva esse mundo para que ele não apodreça de vez. Se não fosse a igreja aqui na terra, certamente esse mundo já estaria podre. A igreja é a luz do mundo, como disse o próprio Cristo, e a gente viu aqui no versículo, coluna e baluarte da verdade. Por essas falas aqui, você vê o tanto que é importante. Agora, trazendo assim para o meu lado pessoal, se não fosse a igreja, o que seria de mim? Eu vivia nas ruas, eu estava à mercê da criminalidade, da violência, eu estava literalmente, como já disseram muitas vezes para mim, alguém sem futuro. Algumas pessoas, por muitas vezes, chegaram diante de mim, esse aí não vai dar em nada, esse aí não vai ser ninguém, esse aí vai ser um marginal, daqui uns dias ele chega aqui, a gente vai estar jogando aqui na quadra de esporte, ele vai chegar com a arma e dar um tiro na bola. E quando o Senhor tem um plano nas nossas vidas, não importa aonde você está, não importa. O Senhor tira literalmente do monturo, da sarjeta e faz se assentar entre os príncipes. E hoje eu estou aqui entre os príncipes de Deus para contar essa história. Por isso a influência da igreja na minha vida, ela é fundamental. E isso começou, presbítero André, aos 10 anos de idade. A minha história com a Igreja do Senhor começou, eu tinha 10 anos de idade, em 1990, quando eu entreguei a vida a Jesus pela primeira vez. Foi extremamente marcante e aquilo mudou a minha vida para sempre. Tem um vídeo no nosso canal no YouTube onde eu conto a primeira parte desse testemunho. Eu ainda tenho que voltar nos lugares lá onde eu vivi para mostrar um pouco mais do que eu vivi lá. Mas, sabe, mudou uma crente para a porta da minha casa, daquela crente de oração, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, que orava o dia inteiro. E o barulho daquela crente me incomodava. Eu não conhecia o Senhor, era extremamente encapetado, endemoniado mesmo. Eu tinha 10 anos de idade, a polícia já tinha me levado em casa 2 vezes, então era uma carga torta mesmo, literalmente, como alguns dizem, né? Mas aquela crente um dia me chama dentro da casa dela e diz: assim diz o Senhor. E ela contou toda a minha vida, mesmo com 10 anos de idade, ela parecia que ela enxergava tudo sobre mim naquele momento, e aquilo foi impactante. E naquela mesma noite, a gente foi para a igreja e Deus usou o pastor para fazer a mesma coisa que ela tinha feito mais cedo. Durante a pregação, o pastor contou toda a minha vida. Eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Deus direcionar a palavra diretamente a mim. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus através de um pregador. E aquilo foi assim, sabe, marcante, impactante demais. Eu lembro de estar numa poça de lágrimas, ajoelhado no altar, entregando a vida a Jesus. E aquele menino de 10 anos de idade, que era assim, impossível, naquele dia foi transformado. Eu, depois daquele dia, 3 dias depois, eu fui morar nas ruas, fui fugir de casa, realmente passei assim, o pão que o diabo comeu amassado, como dizia minha mãe, se eu saísse de casa era isso que eu ia enfrentar na rua. Então sim, eu realmente sofri bastante. Lembrando aos irmãos que eu fugi de casa, eu era adotivo, eu não estava na casa dos meus pais biológicos, eram meus pais adotivos, e há uma circunstância aí em volta disso, né, que depois a gente conta direitinho no testemunho, mas quando fugi de casa, fui parar nas ruas. E se não fosse a igreja, se não tivesse entregado a vida a Jesus naquele dia, eu não estaria aqui. E eu lembro que depois de 2 anos vivendo nas ruas, eu não estava indo mais à igreja, estava bastante afastado do Senhor. Um amigo que hoje é pastor da Igreja Universal, o Leandro, ele falou assim para mim: negão, vamos ali naquela igreja que se a gente assistir o culto, o pastor ele arruma lá uma comida para gente, umas roupas, ele ajuda a gente de qualquer jeito. Eu falei: vocês vão lá por causa dessa roupa, mas eu vou lá porque eu já conheço um pouco, eu sei o que eu estou precisando, o que eu estou procurando. E realmente aconteceu tudo de novo. Deus usou o ministro lá, hoje meu amigo, foi meu pastor durante muito tempo, o bispo Heráclito.
contou minha vida todinha durante a pregação, eu reconciliei com o Senhor e estou aqui até hoje contando essa história de que vivi 17 anos na rua e 15, né, desses 17 anos foram na presença de Deus. Eu costumo dizer que meu testemunho, presbítero, ele é às avesso. Enquanto pessoas contam testemunho que roubaram, que tiveram passagem na polícia, ou que traficaram, ou que fizeram um monte de coisas, o meu testemunho é o contrário, não tem nada disso. Na verdade, os anos que eu estive na rua, sofri todo tipo de coisa que se sofre na rua, fome, frio, abandono, violência sexual, violência física, violência psicológica, tudo isso eu sofri durante os anos que eu vivi nas ruas, mas a minha história é a história de se desviar do mal, né? Não teve envolvimento com crime, não teve envolvimento com tráfico, e tudo isso eu devo a Jesus pela instrumentalização da igreja. Tá? Se não fosse a igreja, eu teria sido apenas mais um marginal, provavelmente teria feito pessoas chorarem, provavelmente teria sido morto ou preso. Então, daí você tira o tanto que a igreja influenciou e influencia na minha vida pessoal. Hoje eu sou pai de 3 filhos, sou casado, pastor de igreja, vigilante por profissão, né? Eu costumo brincar e dizer assim, eu sou vigilante por profissão e pastor por chamado e vocação. Então, Glória a Deus. Isso é fundamental para nós, né? Eu entendo que o irmão também deve ter algo para dizer nesse sentido, o quanto a igreja do Senhor tem influenciado, né? E o quanto ela me livrou dos caminhos tortuosos desta vida. Eu fico vendo essas pessoas hoje dizerem que, para que tanta igreja? Por que tem tanta igreja? Eu digo para vocês que estão nos ouvindo, quanto mais igrejas tiver, muito melhor, porque a minha vida foi mudada, e devido à minha vida ter sido transformada, mudada, muitas pessoas foram influenciadas também, e hoje são pastores, hoje estão na igreja, isso não tem preço, né? Não há quem pague, né? Glória a Deus. De vidas terem sido libertas, transformadas. Eu conheço pessoas que viviam na droga, eu conheço pessoas que viviam no álcool, eu conheço pessoas que eram incrédulas de modo geral, e quando viram o testemunho da gente, quando viram o nosso procedimento, realmente Deus usou para falar com elas, e elas hoje servem a Deus. Eu só tenho a agradecer e ver o tanto de famílias abençoadas hoje através da influência do Senhor Jesus usando a igreja de Deus na terra. Glória a Deus, rapaz. Eu conheci o senhor já há algum tempo, apesar que nós nunca se vemos pessoalmente. E estou aqui glorificando a Deus aqui pela sua vida, pelo seu testemunho. Pastor Cássio, eu quero deixar aqui um versículo, o qual se encontra em Mateus, capítulo de número 16. Eu vou ler aqui a partir do versículo 17, que diz: E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Conforme a gente havia falado no início da live, a igreja, ela é uma instituição criada pelo próprio Jesus. Veja que o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. Nós estamos vivendo os dias que a igreja ela tem sido muito atacada. Se a gente entrar na internet, a gente vai ver igrejas sendo apedrejadas, as pessoas banalizando, né, a casa de Deus. Nós estamos vivendo dias, pastor Cássio, que tem muitas pessoas desigrejadas. E eu pude observar, não sei se o senhor chegou a observar também, que a maioria desses desigrejados que atacam a igreja de Jesus são pessoas que se frustraram dentro da igreja. E hoje saíram e se encarregaram de atacar a igreja. Mas eu continuo a defender a igreja, mesmo com todos os defeitos, com todas as coisas que acontecem. É claro, nós sabemos que acontece tantas coisas no meio do evangelho, infelizmente, mas isso não tira a essência da igreja. Haja vista que o próprio Jesus disse que era necessário o trigo e o joio crescer juntos para que havesse colheita. Então, eu costumo dizer o seguinte: as pessoas que escandalizam o evangelho não são
o trigo, mas o joio que está no nosso meio. E sempre foi assim. Se nós for olhar para o contexto histórico, quanta dor de cabeça Paulo não teve, como pastor de igreja. Então, assim, a igreja, ela é marcada por diversos problemas. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero chegar no seguinte ponto: mesmo com todos os defeitos, a igreja é uma instituição criada por Deus. E as pessoas têm focado muito mais no que a igreja tem errado do que no que ela tem beneficiado. Se as pessoas focassem nos benefícios que a igreja tem imposto em favor da sociedade, em favor da comunidade, em favor da família, a igreja ela era menos atacada e mais apoiada, inclusive pelos governantes. Veja bem, existem pessoas... O senhor quer falar? Não, pode terminar sua fala aí, eu tô pronto para falar aqui depois que o irmão terminar. Existem pessoas que a justiça não dá mais jeito, que a família já abriu mão. Existem pessoas que o juiz já falou, não tem mais o que fazer. Eu já vi testemunho de pessoas que a polícia já estava tão acostumada a pegar o camarada que já não levava mais ele preso. Dava só uma sova, batia, largava para lá, quase matava e largava de mão, falando assim, não tem jeito mais para esse camarada não tem mais o que fazer. E qual é a única instituição que abraça um cidadão desse, que acredita, que corre atrás? É a igreja. Quantas pessoas no meio cristão não são o que são? Está aí o senhor contando aí seu testemunho. São o que são porque a igreja estendeu a mão. Quando ninguém mais estendeu a mão, a igreja estendeu. Quando a gente vai olhar para o contexto da igreja, nós vamos ver igrejas hoje... Eu não quero nem entrar aqui no contexto missionário, porque o nosso foco hoje é o benefício da igreja em favor da nossa vida, né? Algo mais pessoal, particular. Não vou nem entrar no contexto missionário, porque nós vamos ver tantas igrejas missionárias sustentando missionários, não é o foco aqui, mas o foco é o benefício da igreja em favor do cidadão. E quantas igrejas hoje não têm centro de recuperação? Enquanto nós vemos tantas casas de recuperação que eles querem fazer a pessoa largar de usar droga, aplicando droga na pessoa, eu conheço casas de recuperação que o tratamento, a base fundamental do tratamento é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. É oração, é jejum. Eu conheço uma casa de recuperação indo aqui para o Café Sem Troco, que as pessoas que estão internadas lá, elas devem cultuar o Senhor 4 vezes ao dia. Todos os dias tem um período de oração. Veja bem, só cultos são 4 cultos por dia. Então, é o poder da palavra do Evangelho entrando na mente das pessoas e o Espírito Santo libertando essas vidas, libertando essas almas. Só que as pessoas não enxergam o benefício da igreja. Quantos marginais a igreja não tirou da rua? Quantas pessoas, quantos criminosos a igreja não tirou da rua? Quantas pessoas que era para estar fazendo mal para o próximo, mas a igreja acolheu, a igreja abraçou e hoje são cidadão do bem? Quantas pessoas que viviam uma vida totalmente errada, destruindo famílias, e a igreja acolheu? O sangue de Jesus teve misericórdia, essas pessoas foram libertadas através da igreja. Então, eu penso o seguinte, a igreja ela é atacada porque os nossos adversários eles só estão focados naquilo que a igreja tem como defeito, mas o que ela tem como benefício tem ficado de lado. E a igreja, para mim encerrar essa primeira parte aqui da minha palavra, a igreja ela erra. Por que a igreja erra? Porque ela é composta por ser humano. Todos nós temos a natureza adâmica. Nós já temos uma tendência tendida para o pecado. E uma prova disso para a gente combater os desejos carnais, vencer o pecado, é necessário nós termos uma vida de oração, jejum, consagração, comunhão com Deus, leitura da palavra, para que a gente venha se manter de pé.
E para a gente entrar para a carnalidade, nós não precisamos fazer processo algum, é só deixar essas coisas de lado. Então, a igreja, ela é composta por ser humano, por isso que é falha. Mas os benefícios que a igreja tem feito em favor e em razão da sociedade superam os seus defeitos. Com certeza. Olha só, no nosso canal aqui, no Arrependimento para Hoje, tem uma live, está disponível para ser assistida, do pastor Renato Nunes. Ele foi preso por tráfico e homicídio e entregou a vida a Jesus lá dentro da cadeia, lá na Papuda, né, que a gente mora aqui em São Sebastião, a Papuda aqui do lado. Ele passou muitos anos preso, o testemunho dele está lá, e você percebe o quanto o poder de Deus é extraordinário para mudar a vida de alguém e recuperar de fato alguém. Enquanto a sociedade não consegue recuperar uma pessoa, né, pelo sistema prisional, a igreja está lá dentro do sistema prisional e a gente tem uma história como essa. É claro que assim, eu não estou falando que é todo mundo que entre lá que vai ser ressocializado, vai ser recuperado, vai nascer de novo, vai ser nova criatura. A gente sabe que tem muita gente que se esconde atrás da igreja, atrás de uma Bíblia, atrás de um cargo eclesiástico. Não é esse o caso do pastor Renato, que foi realmente transformado, um homem que eu conheço há muito tempo. Quem quiser assistir a live depois aí, está disponível no canal, é só entrar lá na parte dos ao vivos, lá que está lá. Mas deixa eu dizer, nos dias atuais, tem uma coisa que nos... Pois não. Só pedir aqui para os nossos amigos que estão conosco aqui na live, eu fixei aqui o comentário, e o comentário que está fixado aqui é o link do seu canal no YouTube. Então, eu vou pedir às pessoas que entrem aqui nesse link, está fixado, o link que está fixado aqui nos comentários, e dê aquela força lá para o senhor, super indica o canal, e aí a nossa recomendação. Porque a gente não chega a lugar nenhum se não formos uns com os outros, né? Só unidos, de fato, é que a gente vai conseguir influenciar de forma significativa. Eu agradeço a todos que estão chegando no canal Arrependimento para Hoje, sejam muito bem-vindos, contem com a nossa disponibilidade para servir. Então, o que acontece nos dias atuais, irmão, é que, assim, a má notícia, ela sempre correu muito rápido. Sempre correu. Hoje, mais do que nunca. Hoje, se você tem, por exemplo, uma fala atropelada de um pastor, vira meme. E aquilo se espalha numa velocidade enorme. Assim como os memes se espalham, viralizam, a má conduta, o mau testemunho, né, o erro de alguém de dentro da igreja, viraliza e vira um assunto do momento. Né? E isso no país inteiro e até fora do país. E para a tristeza nossa, por exemplo, canais como o nosso, que nós prezamos pela verdade, pregar a palavra, né, ser cristocêntrico, ser equilibrado, biblicamente falando, né, trazer bons exemplos, bons testemunhos, mostrar que Deus continua sendo Deus, a gente tem muita dificuldade de crescimento, por exemplo, né, de influência, essas coisas todas, e a gente percebe o outro lado, né, alguns que se dizem até irmãos, abre um canal de fofoca. Vamos falar aqui do meio gospel, de o que disse o pastor fulano de tal. Fiquei sabendo que o pastor fulano de tal caiu em pecado, separou, não sei o quê. E todos os assuntos do canal são essas coisas polêmicas e coisas muitas vezes vergonhosas que acontecem no meio gospel. Não precisa nem pedir inscritos. Eles ganham inscritos assim a milhões, a rodo. Né? E eu fico assim, meu Deus, será que nós estamos tão enfermos que não enxergamos que isso é um mal, não um bem no nosso meio? Eu não estou dizendo aqui que o mau caráter não tem que ser denunciado, que ele não tem que ser desmascarado, não estou dizendo isso, tem sim, tem que ser desmascarado, punido, denunciado, enfim, disciplinado, e se tiver cometido crime, preso, processado, com todo o rigor da lei. Eu penso assim também, mas eu penso que assim, canais que pregam a verdade são praticamente excluídos. A gente, para ganhar um inscrito, a gente faz um trabalhão, né? Para que um vídeo nosso seja compartilhado, meu Deus do céu. Agora, se a gente estivesse aqui causando polêmicas, fazendo falsas promessas, dando mau testemunho e falando da vida alheia, meu Deus, é uma quantidade enorme de inscritos e tem gente ficando até milionário com isso. Não é esse o nosso caso, a gente vai continuar sofrendo pela verdade, mas isso é os dias atuais, é o que está acontecendo
né? E mais uma vez eu apelo para aqueles que estão aqui, não deixe de nos apoiar, não deixe de deixar aí seu like, seu comentário, nos seguir, né? Se inscrever no canal, porque muitas vezes a pessoa só assiste, mas não se inscreve, e ela esquece que a inscrição influencia o algoritmo a entregar o nosso conteúdo. E esse é o objetivo, que o conteúdo seja entregado, né? Porque uma vida ser transformada vale mais do que o mundo inteiro. Então, meus amados irmãos, muito cuidado com esses fenômenos dos dias atuais, porque a má notícia sempre corre rápido demais. E aí a gente tem contrapartida, como o presbítero bem destacou. Só o serviço em casas de recuperação, eu não estou falando aqui nem de evangelização em morros, né, e favelas e tantos outros lugares do nosso país, né, lugares afastados e distantes. Não vou nem falar desses benefícios todos na sociedade, só aqui do presídio. Quantas vidas transformadas, quantas vidas libertas, quantas vidas restauradas, quantos crimes deixaram de ser cometidos, quantas vidas deixaram de ser destruídas, né, tanto de um lado quanto de outro. E esses benefícios muitas vezes não são vistos. Pastores que sofrem um preço enorme, pagam um preço enorme de suas próprias vidas, de sacrifício de si mesmo, para continuar pregando o evangelho, para permanecer com uma igreja aberta. E isso não passa em mídia social, isso não dá ibope, as pessoas não vê. Agora, por exemplo, se um pastor foi pego mentindo, meu Deus, viraliza. A gente não vê o sacrifício dos homens de Deus e mulheres de Deus também, né? Por que não destacá-las? Porque são muitas mulheres, né, que são, de fato, assim, uma coluna dentro da igreja, né, de oração, de intercessão, pessoas muitas vezes muito simples, muito humildes, mas que são fundamentais dentro da igreja para toda a ação de Deus, né, nesse mundo terrível que a gente vive. Então, assim, meus amados irmãos, é imensurável só esta parte, a parte de casas de recuperação e presídios, né, perante a sociedade e o mundo de modo geral, tá? Mas é óbvio que isso aqui é a ponta do iceberg. A igreja de Deus na Terra, ela influencia muito e muito mais. A gente tem histórias de nações, por exemplo, né, como os Estados Unidos, que não é a maior potência do mundo, de graça, é uma igreja é um país fundamentado na palavra de Deus, né? Gente que teme a Deus fundou aquela nação. E é claro que as coisas estão mudando, mas desde que a gente se entende por gente, os Estados Unidos é um país cristão, é um país que teme a Deus, e aí você tira, né, o quanto a igreja influencia no mundo, né? Hoje o país que mais influencia no mundo ainda continua sendo os americanos, continua sendo os Estados Unidos. Então você vê a presença da igreja na terra, a presença da igreja nas nossas vidas, né? Quem seríamos nós se não fosse o Senhor Deus Todo-Poderoso, através da igreja, né, influenciando as nossas vidas, mudando nossa forma de pensar. Trazendo aqui para o meu lado pessoal, eu já passo a fala para o senhor, eu lembro que quando eu vivia nas ruas, eu falava 10 palavras, 8 eram gírias, uma era um palavrão e a outra não valia a pena falar. Então, ter uma linguagem hoje polida, né, não ter uma linguagem obscena, suja, tudo isso foi influência da igreja, tá? E a gente não muda essas coisas no ser de graça, de uma hora para outra. Isso é um processo de limpeza, libertação, toda a influência da casa do Senhor, da palavra de Deus, e eu digo mais, de homens e mulheres que para mim foram exemplos, tá? Tem muita gente que fala assim, qual é o segredo de permanecer? Qual é o segredo dessas pessoas que a gente vê na igreja? Está lá há tantos anos e tal. Irmãos, eu posso testemunhar para os irmãos que eu vi gente de caráter, gente de vida santa, gente exemplar, que me influenciaram muito. Eu não vou aqui citar nomes porque eu vou ser injusto, eu vou esquecer de pessoas, mas durante o período que eu vivi nas ruas, eu fui para a igreja de Nova Vida e ali, até os dias de hoje, né, meus antigos mestres continuam na presença de Deus, homens e mulheres de Deus, alguns já partiram para o Senhor, que continuam firmes, continuam fortes, continuam dando exemplo, continuam com vidas abençoadas, com famílias estruturadas. E isso, irmão, é um exemplo extremamente significativo, tanto para a minha vida, quanto para inúmeras pessoas, e o benefício para a sociedade, ele é literalmente impossível de ser medido, certo? Então, assim, nós temos... O presbítero André, com certeza, pode falar aí de pessoas que ele conhece, que servem a Deus, que temem a Deus, que ao longo dos anos estão na presença de Deus e que são verdadeiras influências na nossa vida.
Isso tem preço? Eu penso que não. A igreja de Deus na terra é, de fato, sal. Ela continua conservando este mundo podre para que ele não piore de vez. E isso tem prazo de validade, porque Jesus está voltando. Quando ele retirar o Espírito Santo da terra junto com a igreja, este mundo vai apodrecer em menos de 24 horas. O caos vai ser instaurado neste lugar. E você que está nos ouvindo aí e ainda não tomou sua decisão por entregar a vida a Jesus, faz isso logo, porque é algo entre você e Deus, né? Para que você possa fazer parte dessa igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, antes que Jesus volte, tá? E você fique para trás. Não é essa a nossa intenção. A gente quer subir junto com todos aqueles que serão arrebatados no dia em que o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Não é isso, presbítero? Exatamente. E aqui nós não, como o senhor bem disse, nós nem entramos na parte da evangelização, nos morros, nas famílias carentes, onde tem tantas pessoas se perdendo, entrando por caminhos tortos, como o caminho do tráfico, buscando outros meios ilícitos de vida, e a igreja está em cima, combatendo, mostrando o caminho certo. Quantos pais de famílias hoje não são gratos a Deus pela igreja, por ter alcançado os filhos, por ter tirado os filhos do mau caminho? Quantos pais de famílias hoje não têm seu filho um pregador, um pastor, um missionário, e se não fosse a igreja para intervir, hoje seria um traficante, se tivesse vivo. Então, a igreja tem os seus benefícios. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre mim. Eu tive tudo para poder ser um homem, para estar no mundo do tráfico, da droga. Veja bem, a única coisa que o Senhor não me permitiu fazer foi ceifar a vida de alguém. Mas houve tentativa. Nós já tentamos ceifar a vida de alguém. Eu me lembro que teve uma fase da minha vida que eu estava tão aprofundado na droga, pastor Cássio, e hoje eu conto isso com vergonha, mas eu devo falar isso para quê? Para que os nossos internautas vejam que ainda há esperança. Por pior que seja o estado da vida de um cidadão, há esperança para ele. Conforme diz lá em Jó, não me lembro agora o capítulo, há esperança para a árvore cortada. Houve uma fase da minha vida, no início ali de 2010 para 2011, onde eu me envolvi profundamente no mundo das drogas. E veja como começou. Eu estava em uma festa um dia, aí um colega chegou até mim com um negócio na sacolinha e falou assim: você deve experimentar isso aqui. A nossa noite será totalmente diferente. E eu meti a cara, já tinha bebido umas, foi onde eu conheci a cocaína. E aí eu fui só me aprofundando, depois eu tive contato com a maconha. E depois, uma certa vez eu estava em uma festa, um rapaz falou para mim assim, eu me lembro que era R$ 20 na época, era muito dinheiro, isso em 2008, 2009. O rapaz chegou em mim e falou assim, olha, você está vendo esse negócio aqui? É R$ 20 cada um. Eu vou te dar 3 aqui, eu vou te dar 5 e você vai ter 2 de lucro em cada vez. Eu me lembro que eu pegava aquele negócio, eu não andava 50 metros, eu já voltava para buscar mais. Então, eu tinha tudo para entrar para esse mundo. Na verdade, eu comecei a entrar. Eu tinha tudo para me perder, para não estar aqui hoje testificando do que Deus fez na minha vida através da igreja. E aí a gente se aprofundou tanto nesse negócio que chegou um determinado momento que eu já não pegava mais para vender porcentagens, não. Eu já estava indo diretamente no laboratório pegar. Eu estou aqui olhando. Eu me lembro que uma certa. É Jó 14:7, viu? Porque há esperança para a árvore, mesmo que cortada, né? João, os seus rebentos serão renovados. É Jó 14:7. Maravilha. Então, pastor Cássio, chegou uma fase da minha vida que as pessoas
Estou lendo aqui os comentários. Houve uma fase da minha vida que a polícia queria pegar o chefe lá do laboratório. E aonde foi que ficaram as suas armas? Aonde foi que ficou os volumes de droga? Lá na minha casa. Meu Deus. Eu já estava entrando. Teve um dia que eu recebi um convite, foi aí que eu vi aonde eu estava entrando, aonde todo mundo se reuniu e projetou um assalto. E eu fui convidado. Aí foi na onde eu falei, não é esse mundo que eu quero entrar. Não é disso que eu quero fazer parte. Uma vez a gente entrou em uma confusão em uma festa, nós corremos atrás de um homem de uma cidade a outra. E Deus não permitiu nós tirar a vida dele. E a gente foi para poder, estava disposto. Então, veja bem, se eu tivesse dado seguimento nesse estilo de vida, quantas famílias eu não teria prejudicado? Meu Deus. Será que eu estaria aqui hoje? Quantos pais de família não estaria revoltado comigo se a gente tivesse tirado a vida daquele homem? Olha o dano que a gente teria feito. Só que tinha uma igreja orando por mim. Pastor Yata Hander, hoje pastor na cidade de Mara Rosa, Goiás. Quantas vezes ele, com os jovens da igreja, 2 obreiros, eles não andavam 25, 30, 40 quilômetros me procurando. Iam atrás de mim procurando. O André, lá no interior, o senhor sabe como é, né? Todo mundo conhece todo mundo, sabe onde o André está, onde eu encontro o André e tal. E várias vezes eles me encontraram. Hoje eu mando mensagem para ele, eu falo muito obrigado, aquelas visitas não causou efeito de imediato, mas se hoje eu estou aqui, foi por causa das vossas orações, foi por causa da forma que vocês cuidaram de mim. As visitas, as orações. Eu me lembro que um dia eu estava trabalhando em uma cerâmica e aí alguém entrou lá e falou para mim assim, cerâmica aqui em Brasília é conhecido como olaria. Aí alguém pegou e chegou lá até mim e falou, olha, tem um pessoal lá fora que quer falar com você. Quando eu cheguei lá, quem era? Era o pessoal da igreja. Eu desviado, na vida louca, bebendo. E aí oravam por mim e nunca deixaram de fazer o apelo. Você deve voltar para a igreja. Volte para a igreja. Então, pastor Cássio, hoje era para mim estar em um nível de vida, se eu ainda estivesse vivo, que era para eu estar dando trabalho para a justiça, era para eu estar dando trabalho para a minha família, era para eu estar ou numa penitenciária ou já sepultado. Mas se eu estou aqui, primeiro, foi a graça de Deus. Segundo, são frutos da igreja. Eu sou resultado de uma igreja que perseverou em oração e em evangelização para com a minha vida. Pessoas não desistiram de mim, pessoas acreditavam em mim. Todas as vezes me lembrava, olha o propósito de Deus, olha o projeto de Deus na sua vida. Para onde você está indo não é o que Deus quer para você. Volte para o propósito de Deus. Foi justamente isso que aconteceu. O senhor já sabe, dia 23 agora estaremos assumindo aqui uma congregação. Já há alguns anos aí a gente está pregando o evangelho, viajado. Deus tem nos levado a lugares que, para mim, eu só vejo Deus na minha vida. Aleluia. Então, como eu terei coragem de atacar a única instituição que acreditou em mim? A única instituição que depositou sua confiança em mim? Sou resultado da igreja, sou fruto da igreja. Aleluia. Eu fico observando as nossas histórias, né? A maioria de nós não tem histórias muito diferentes. Nós somos devedores. Hoje, como pastor, eu penso que servir a igreja, né? Observando de onde Deus nos tirou, a transformação que Ele causou nas nossas vidas, é pouco. Ainda não é vamos dizer assim, uma compensação à altura, e nunca será, né? Porque a salvação é imensa. Né? Por exemplo, eu acabei de ser servido pela minha esposa aqui com um copo d'água. Quando eu vivia nas ruas, um dos meus grandes sonhos, era um dia ser pai, era um dia ter uma família.
Era um dia poder estar como agora, eu estou dentro de casa, né? Resguardado pelo teto. Quando você vive nas ruas e não tem nem o que comer, nem o que vestir, nem para onde ir, coisas como essa são sonhos extremamente distantes e, assim, se não é Deus, é impossível de ser realizado, tá? Isso. Hoje, como pastor, eu posso dizer para vocês que a igreja do Senhor Jesus na Terra nos influencia, nós vamos continuar servindo ela, e a gente tem algumas experiências para contar que realmente são tristes, são experiências tristes, mas que vale a pena muitas vezes a pessoa ouvir, porque como pastor eu já participei de muito culto fúnebre, tá? Já fui chamado para fazer muito culto fúnebre, já fiz muito, de jovens afastados, desviados, envolvidos na criminalidade. E normalmente esse tipo de culto fúnebre são os mais tristes que tem, são os mais pesados que eu já participei, são os mais marcantes que eu já participei na vida. E para aqueles que se desviaram, se afastaram, até mesmo para aqueles que se dizem desigrejados, porque se decepcionaram com a igreja, com alguma coisa relacionada à igreja, lembrem-se, né, o autor da nossa fé, o dono de fato da noiva, o dono da igreja, ele não decepciona ninguém. Ninguém pode. Você nunca vai Isso. encontrar alguém, eu me decepcionei com Jesus. Ah, se uma pessoa fizer isso, eu vou querer saber o que de fato aconteceu. E normalmente acontece sempre a mesma coisa. A pessoa quer servir a Deus nos termos dela. E a igreja tem um dono, esse dono é Senhor, e tudo que diz respeito a esse Senhor é segundo seus termos e não segundo o que a gente quer. Esse é um dos problemas da atualidade, né? A juventude, de modo geral, o ser humano, de modo geral, nos dias de hoje, ele está se comportando de um jeito que eu nunca vi. Comete um erro e ele não quer reprovação. Ele não quer uma palavra contrária. Eu fico pensando que na atualidade, muitos, quando cometem um erro, querem um abraço e um cheiro. E nunca foi assim, nunca será. Nós que somos pastores, um pouquinho mais velhos, né, eu recebi a influência de uma educação mais rígida, mesmo vivendo nas ruas um tempão, não existia elogio para erro, não. Não existia alisar a cabeça de quem está errado, não. A repreensão, a reprovação, ela vinha de imediato. E essa geração é uma geração fragilizada, emocionalmente enferma, que não quer de forma nenhuma ser exortada, ser repreendida, ser resistida. E isso é uma das coisas que nós, como Igreja do Senhor, sempre vamos combater, mesmo que muitas vezes doa, né, em algumas pessoas ouvir uma palavra um pouco mais dura, uma palavra de reprovação. Nós não nos podemos furtar ao dever de falar, de exortar, de chamar a atenção, de reprovar, dizer isso está errado, isso não agrada a Deus, isso é pecado, esse é um caminho de morte, o final dele é o inferno, e isso a gente não vai deixar de anunciar nunca enquanto a gente estiver na Terra. Mesmo que essa geração seja uma geração bem mais complicada de lidar. Tá? Quando eu penso na vida que vivi nas ruas, eu entendo o tipo de pastor que sou hoje, o tipo de cristão que sou hoje. Porque a gente é forjado, cada cristão é forjado em uma circunstância diferente. Cada circunstância nos treina para ser como somos hoje. Né? Aquilo que Deus projetou para o futuro da pessoa. Então, se você está passando por um momento difícil, você que está ouvindo a live agora, se você está sentindo assim que, meu Deus, as coisas realmente estão muito difíceis, muitas vezes você está só sendo treinado para aquilo que vai te ocorrer no futuro, tá? Porque o que acontece hoje é que essa geração está cada vez mais fragilizada, emocionalmente, espiritualmente, e necessitando urgentemente da influência da igreja. E eu digo isso para você por quê? Porque até hoje, tá? Até hoje, desde que eu entreguei a vida a Jesus, eu tenho pessoas que oram por mim, que eu considero como mãe, como pai, que eu tenho o máximo respeito, a máxima consideração. Tá? Então, veja que a influência, o benefício da igreja vai muito além. São mais de 20 anos na igreja, na verdade, desde 1990, né? Já se foram fazer 34 anos, que essas pessoas oram por mim. Você tem noção do que é ter pessoas orando por você há mais de 30 anos? E o tanto que isso beneficia a gente, o tanto que isso nos ajuda.
né? Eu costumo dizer que nada no reino de Deus é feito de forma individual. O reino de Deus é o para nós, é tanto que o Pai Nosso não te ensina a, a agradecer pelo seu alimento. Ensina a agradecer pelo pão nosso. Não é o pão meu, é o pão nosso. Tá? Meu filho está dizendo aqui que a tela está meio borrada. Será que é a minha? Porque para mim aqui a imagem está perfeita. Eu não sei se para mim aqui também. Eu acho que é a Será que qualidade a internet fica fraca? isso lá no celular dele. Mas se mais alguém tiver com a tela borrada aí, vocês avisam, por favor. A gente vê aqui se a gente pode melhorar alguma coisa. Mas, meus amados irmãos, a E nós influência... estamos aqui no pico. Nós estamos num pico aqui que a live está com 152 pessoas nesse momento, viu? Vendo isso aí. Então, meu amado irmão, se você está passando por um momento difícil, entenda muitas vezes que essa é a forja de Deus para você. E tudo que você está realmente passando vai cooperar para o seu bem no futuro próximo. Ah, pastor, mas o que eu estou vivendo é muito ruim, é muito amargo, é muito difícil. Eu vou dizer para você que uma das passagens bíblicas mais difíceis de compreender na época que eu vivia nas ruas era aquela de Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E eu dizia, eu amo a Deus, eu fui chamado segundo o seu propósito. Por que eu vivo na rua? Por que eu passo fome? Por que eu passo frio? Por que eu já dormi até chovendo? Né? Por que eu sofro violência? Para que eu vim para o mundo? Era a passagem mais difícil de aceitar na minha época de adolescência, de jovem, criança. Essa passagem, dizer assim, como todas as coisas cooperam para o bem, e eu estou aqui praticamente no vale da sombra da morte. Na época que eu vivia nas ruas, foi a mesma época que cometeram o crime contra o índio Galdino Pataxó. Então, não foi só aquele índio que foi queimado, vários outros moradores de rua naquela época foram queimados, e a gente dormia assim, de forma... Era aterrorizante ir dormir. A gente se escondia em buracos. Eu dormi muitas vezes em caixa de força, tá? Com fio de alta tensão extremamente grosso, mais grosso que meu braço. E eu estava lá dentro da caixa de força, dormindo, tá? Com medo de ser queimado, né? É uma experiência nada agradável, sabe? Então, assim, vivi isso, passei por isso, e eu não sei, de fato, meu amado irmão, você que está ouvindo aqui essa live, cujo tema é a importância da igreja na sociedade, de modo geral, nas nossas vidas, particularmente, eu não sei o que você está vivendo, mas o que eu posso dizer para você é o que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor continua usando a igreja nos dias atuais para restaurar casamento. O Senhor continua usando a igreja nos dias atuais e as pessoas nascem de novo, caráteres são transformados, vidas são transformadas, pessoas são libertas, tá? E a gente tem dentro da igreja, graças a Deus, bons exemplos. Muito cuidado, né? O mundo é um mundo corrupto, ele prolifera a má notícia com muita eficiência. Você não vê as pessoas dando atenção a um pastor que se sacrifica, a um irmão, uma irmã, mas a má notícia corre e corre a 1.000.000 por hora, certo? Então, muito cuidado com isso, tá? Porque se você se focar naquilo que é a parte ruim da igreja, que é tão difamada, que é tão perseguida, você acaba desacreditando mesmo. Mas se você conhecer pessoas de verdade, eu costumo dizer, presbítero André, que as pessoas é assim, essa raça de crente não presta, crente é isso, crente é aquilo. Mas sabe de uma verdade? Você que está me ouvindo bem aí, quando você conhece um crente verdadeiro, você pode dizer o que você quiser da igreja, mas quando o assunto é aquele crente, você tem respeito, você tem temor de Deus, porque sabe como é a vida daquela pessoa. Então, como esse crente verdadeiro, existem milhares. Tá? Existem muitos homens e mulheres de Deus que são bênção de Deus. Os maus exemplos é minoria, mas é uma minoria que, infelizmente, o mundo ele dá um holofote e muito espaço para esse tipo de gente. Então, quando surge um escândalo na igreja, ele literalmente ofusca tudo aquilo que de bom a igreja tem feito. Então, muito cuidado com isso. Tá? Comece a prestar bastante atenção naquilo que Deus tem feito. E eu costumo dizer, presbítero André, Deus continua sendo o mesmo. Ele continua operando milagres. Tá? Eu tenho uma filha aqui, eu não vou entrar no contexto, né? Não é o tema da nossa live, mas só para você ter uma ideia. A minha filha teve câncer. E a minha filha está em plena recuperação de uma dengue, onde ela sofreu a hemorragia, saiu sangue pelo nariz, pela boca, e está aqui se recuperando. Mais uma vez, Deus mostrando que é Deus. Mais uma vez, Deus mostrando
que ele, Deus, continua fazendo tudo que sempre fez, operando milagres, operando maravilhas, tirando do monturo, libertando pessoas de caminhos assim que todo mundo dizia, não tem mais jeito, seja por enfermidade, seja por vício, seja em que contexto for, Deus muda situações. E é isso que a gente vai continuar mostrando, pregando e dizendo para as pessoas, Deus continua sendo o mesmo. E ele usa o quê? Ele usa a igreja dele na terra, tá? A importância da igreja para nós é fundamental, porque é nela que a gente aprende a ter comunhão, por exemplo, uns com os outros. É nela que a gente aprende a valorizar as outras pessoas, né? A entender o preço de uma alma para Deus e para nós hoje, o quanto uma alma é preciosa. É na igreja que a gente aprende princípios, né, de respeito a lideranças, às autoridades, né? Eu fico pensando só os benefícios da escola bíblica dominical, que muitas vezes é tão rejeitada, né? Eu sou professor de escola bíblica há 20 anos, eu sei que é a minoria dos crentes que vão para a escola bíblica dominical, mas eu fico imaginando o quanto essa escola, mesmo sendo uma minoria, já beneficiou uma quantidade absurda de gente dentro da igreja de modo geral. Porque o crente que frequenta escola bíblica, ele é um crente diferenciado. O crente que tem vida de oração é um crente diferenciado. Então, você pega aí os montes, por exemplo, nossa cidade aqui tem vários. Nesse exato momento, pode estar chovendo, pode não estar. Se você subir no monte, você vai encontrar gente lá, orando, intercedendo, clamando, buscando a Deus. E só de ser pessoas de oração, é óbvio, você já entende, são pessoas de bem, são pessoas de Deus, são pessoas que contribuem de modo geral na sociedade. E isso não tem preço, não é verdade, presbítero? Sim. O Lucas está falando aqui que melhorou. Espero que permaneça. Amém. Pastor Castro, deixa eu tomar uma água, porque o clima aqui de Brasília ele é um clima que a gente vai conversando e vai secando a garganta. Mesmo em tempo de chuva, né? Hoje choveu por 2 vezes, choveu na madrugada, choveu durante o dia. Aqui em Brasília, para quem não conhece, o clima é seco, é um clima de deserto. A gente está no finalzinho da chuva e a gente tem uma particularidade aqui em Brasília. Começa o tempo do frio e, ao mesmo tempo, começa a seca. E a gente se engana pensando que a seca não começou porque o tempo está frio. Então a gente começa a se enganar com isso. Muita gente em Brasília, às vezes, nessa época do ano, tem muitos problemas respiratórios, né? E aí eu peço ao pessoal que está nos ouvindo, se cuidem, tá? Você que é de Brasília, se cuidem, se preservem, que saúde não tem. Você vê hoje, pastor, presbítero, a influência da igreja é tão grande que até mesmo os mundanos, né? Vamos dizer assim, os grandes canais de comunicação querem participação da igreja porque já perceberam que a igreja tem uma influência na sociedade gigantesca, tá? O que falta para nós, de fato, é conquistarmos aquilo que precisa ser conquistado. Eu penso que é união, tá? Eu penso que é unidade. Isso. Eu penso que nós devemos, de todas as maneiras, lutarmos para sermos o mais unido possível. Tá? Eu tiro o presbítero André como exemplo. A gente nunca se encontrou pessoalmente, mas praticamente toda semana a gente conversamos sobre o canal, sobre a nossa missão, sobre aquilo que estamos pregando, sobre o que é melhor para a gente estar postando no canal, o que pode vir a dar certo ou não, sempre buscando a direção de Deus, obviamente. E você não vê as pessoas fazendo isso de graça, tá? Eu comecei um canal há 2 anos atrás, e tem um gigante da internet, né? Que é o pastor. Ai, Jesus, eu vou ser injusto, eu esqueci o nome do pastor. O carequinha que usa um óculos, pregador da internet, ele é um gigante. Eu procurei entrar em contato com alguns gigantes da internet, eles nem respondem a gente, mas esse foi diferente. Ele tem até uma participação no nosso canal. Tá? Eu sei que o sobrenome dele é Rodrigues. Eu vou ficar devendo isso para vocês, mas se vocês entrarem lá no nosso canal, vocês vão ver ele lá. Tem as 3 participações dele. Isso quando o canal não tinha audiência nenhuma, 0. Ele foi lá e falou, não, meu irmão, estou aqui para te ajudar e tudo mais. E a gente percebe assim, um pouco de ajuda, um pouco de união, já faz completa diferença. Eu fico imaginando se a gente consegue influenciar essa igreja a se unir, a dar as mãos,
né? Em vez de se unir em volta de canais de fofoca, fuxico, a gente começar a valorizar homens e mulheres de Deus que de fato estão na internet, não por dinheiro, não por fama, mas por um propósito, pregar a palavra de Deus, influenciar essa sociedade para que vidas sejam libertas, pessoas sejam transformadas, isso sem precisar estar pedindo Pix, sem precisar estar pedindo dinheiro. E esse é um dos nossos maiores desafios, porque assim, ó, pastor, o senhor pode ver aqui, ó, eu não estou aqui, né, de forma nenhuma querendo dizer, estou observando aqui o ambiente do pastor. Não, não é isso. A gente muitas vezes não tem nenhum cenário, não tem nada nas minhas costas aqui não, moço, a parede, entendeu? Muitas vezes a gente não tem condição de ter um cenário para estar produzindo vídeo, produzindo conteúdo, fazendo uma live. No meu canal mesmo, vocês vão ver, várias lives são feitas ou na igreja do pastor que me convida, ou na casa do pastor que me convida, porque a nossa estrutura, por enquanto, não corresponde, e nem por isso a gente apela, fica, colabora aqui com o nosso canal, envia aqui sua oferta, fica mentindo, dizendo que Deus vai te abençoar se você nos enviar uma oferta financeira. Homem de Deus de verdade, ele não precisa disso, e se Deus tocar alguém para nos ajudar, aí é Deus tocando, a pessoa vai nos procurar e enfim, vai acabar conseguindo nos ajudar. Agora, foge desse tipo de gente que profetizar para você tem que ter um Pix. Fazer uma campanha tem que ter um Pix. Qualquer coisa que faz envolve dinheiro. Foge dessa gente. Essa gente está adoecendo a igreja de modo geral e eles estão ficando ricos e milionários e dando um péssimo testemunho. Não são poucos aqueles que estão na internet hoje que se dizem profetas e profetizas que dão um mau exemplo, dão um mau testemunho. É horroroso o comportamento deles. Eles não representam o reino de Deus, não representam a igreja de modo geral e nada tem a ver com aqueles que de fato temem a Deus, servem a Deus, cujo interesse é almas, é o reino dos céus, é vida transformadas, e o custo de quê? É o custo do nosso próprio sacrifício. A gente se sacrifica mesmo, por amor, não porque pede dinheiro. A gente precisa? Precisa. O pastor André mora num lugar aqui chamado Bosque. Se você conhecesse a estrutura do lugar, você vê que é um lugar que precisa de muitas coisas. Eu moro num lugar chamado Morro da Cruz. Ele conhece muito bem. Aqui não tem asfalto, não tem água escanada. O asfalto aqui só passa na avenida principal. A nossa rede de esgoto aqui é fossa. E nem por isso a gente está na internet apelando. Por que a gente não faz isso? Por causa da influência da igreja nas nossas vidas. Nós fomos influenciados pelo evangelho de verdade, não o evangelho do interesse, não o evangelho do enriquecimento ilícito, da mentirada para tirar dinheiro das ovelhas. Não é isso que fazemos. Nós pregamos a verdade conforme ela foi pregada para nós. E nós não vamos ter a cara de pau de vir aqui para a internet pedir dinheiro para enriquecer. Entende? Essa é a grande diferença. E eu penso que, às vezes, ministro, por escolher esse caminho, a gente paga um dobrado, viu? Porque essa turma que pede dinheiro aí, essa turma tem facilidade. Eu nunca vi um negócio desse. É uma turma que cresce, viu? Tem milhões de seguidores, milhões de inscritos. Eu fico pensando assim, meu Deus, que preço é esse que a gente paga para poder ser fiel e coerente, obviamente, com o evangelho. E, infelizmente, eu não sei como o senhor pensa sobre isso, mas como a gente sofre, né, com relação a essa, por ter esse posicionamento, né? Sim. Se a gente for fazer uma autoanálise, em todos os lugares onde a honestidade, a essência, ela é resguardada por alguém, esse mesmo é jogado ao lado. Em todo lugar, o que é valorizado é aqueles que se corrompem. Lamentavelmente, é dessa maneira. Enquanto o senhor falava, eu me lembrei de um texto bíblico e eu busquei aqui na Bíblia. Gente, 65 pessoas nesse momento com a gente. Quem puder, deixa o like, tá bom? Eu vou fazer aqui 2 apelos para vocês. Primeiro, deixa o like, porque o like é uma informação que a gente manda para o YouTube. Quando você dá o seu like, você está dizendo para o YouTube, o vídeo é de relevância e o YouTube entrega nossos conteúdos para outras pessoas. E veja que conteúdo que nós estamos trazendo aqui, a importância da igreja para a nossa vida. Segundo, entre aqui no link que está fixado, é o canal do Pastor Cássio, que está conosco aqui, e vocês procuram lá que tem conteúdos exclusivos para a sua vida cristã. Então, entre lá, se inscreva no canal dele e dá aquela força.
Pastor Cássio, eu estava me lembrando aqui de um texto bíblico, nós falando aí a respeito da importância da igreja, né? É até um texto bíblico que vai confrontar muito os desigrejados, aqueles que falam que não precisa de igreja para congregar, que a igreja somos nós e que eu posso servir ao Senhor em casa. Veja bem aqui para o senhor ver um texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 26. A Bíblia vai contar a história, eu não vou ler aqui o texto bíblico. Eu vou ler aqui só o versículo 29. E disse o Espírito aqui está com E maiúsculo, ou seja, está se referindo ao Espírito de Deus, não ao Espírito do homem. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Sabemos que aqui é a história de Filipe, que ele é levado pelo Espírito Santo ao lado de um carro que transportava um eunuco, uma autoridade da época, o qual mesmo estava lendo um texto bíblico, o qual se encontrava lá em Isaías. Deixa eu procurar aqui qual que era o texto de Isaías que ele lia. 50, se eu não me engano, se não for 53:7, deixa eu ver aqui. Vai procurando aí para a gente poder. E então, quando o Filipe pergunta para o eunuco, entendes tu que lê? Veja a resposta Veja aqui a resposta do versículo de número 31, a resposta do eunuco. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse no carro. O que tem de gente contra-atacando a igreja, se dizendo que em casa é bastante suficiente, a pergunta que eu faço é a pergunta do eunuco para Filipe. Quem vai ensinar? Se somente a leitura fosse suficiente, não necessitaria de pregação bíblica. Era só leitura e ponto final. É necessário alguém explicar na direção do Espírito para que abra o entendimento dessas pessoas. Eu estou falando isso para quem ataca a igreja e diz que não precisa da igreja na sua vida. A igreja, volto a dizer, o que eu disse lá no início da live, é uma instituição criada pelo próprio Jesus, que tem como foco principal a conversão das almas das pessoas. E então Filipe ele explica o texto bíblico, aqui para o eunuco, e após ele ter explicado o texto bíblico para o eunuco, qual foi a decisão do eunuco? Me batize, me desça as águas. E então Filipe pega e batiza o eunuco. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A igreja ela é mais do que aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. A igreja ela é mais do que alcançar aqueles que estão se perdendo, que estão entrando para os caminhos tortuosos. A igreja é mais. As pessoas atacam a igreja, existem pessoas que tentam destruir a igreja, mas a palavra de salvação vai ser encontrada na igreja. A instrução, o caminho para o céu, para a eternidade, vai ser ouvida na igreja. A palavra da verdade vai ser pregada na igreja. Não tem como a gente absorver a igreja, tirar a igreja do meio da sociedade. Então não adianta alguém falar assim, mas todas essas ações sociais que a igreja tem feito, qualquer um pode fazer. Sim, qualquer um pode fazer, e nós vamos olhar os espíritas, são imbatíveis na ação social. Mas aí quando entra o termo salvação, o critério salvação, se tirar a igreja de cenário, como? Como alcançar? Como ouvir a palavra? A igreja, pastor Cássio, ela tem hoje uma importância nos nossos dias, mais do que o parlamento, mais do que o Senado, mais do que a Câmara dos Deputados.
mais do que qualquer outra autoridade superior. Eu costumo dizer que nenhum ministro está superior do que os ministros de Cristo. O senhor Isso é lembra verdade. quando Billy Graham foi convidado para ser presidente da República nos Estados Unidos, a resposta que ele deu? Lembro, Eu sim. não Lembro. vou me rebaixar de ministro de Cristo para ser ministro dos homens. É verdade. Rapaz, É então porque, eu estou assim, dizendo, a, a relevância da igreja no mundo, ela de fato é imensurável, tá? Enquanto o irmão estava lendo aí, a referência cruzada é Isaías 53, 7 e 8, tá? O eunuco estava lendo essa passagem. Lembrando que naquela época não era dividido assim, né, em versículos e capítulos, né? Ele estava lendo essa sim, passagem. Eu peguei um outro texto bíblico aqui para falar exatamente, colaborar com o assunto, que é Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, assim, a igreja continua tendo um papel extremamente relevante porque prega, porque envia, tá? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, como diz os versículos anteriores aqui. Aliás, o versículo posterior, né, o versículo 17, assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, assim, continuará a palavra de Deus sendo pregada pela igreja do Deus vivo, transformando, libertando, curando, né? E nós que somos pentecostais gostamos de acrescentar e batizando com o Espírito Santo e preparando uma noiva para o retorno do Senhor Jesus Cristo, que será em breve. Meu amado irmão, minha amada irmã, pela transformação que Deus causou nas nossas vidas, a relevância da igreja é mostrada, pela atuação da igreja nos diversos ramos sociais. A gente tem aí outras religiões que são excelentes nas ações sociais, como os espíritas, os mormons, mas a igreja também faz uma ação social, não para. A ação social da igreja muitas vezes é silenciosa. Hoje, com o advento da internet, a gente vê muito mais coisa sendo feita, mas existe um texto bíblico que diz que o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Então, muitos de nós têm esse versículo como uma regra. A gente não precisa ficar, por exemplo, distribuindo cesta básica e mostrando, entregando uma cadeira de roda e tirando foto, fazendo vídeo, postando na internet. E eu não estou aqui fazendo crítica a quem faz, não. Tá? Eu estou dizendo que muitos de nós adotam esse perfil, digamos, mais discreto, fazer as coisas, né, na sociedade sem precisar tocar um alarme, tocar uma trombeta. Então tem muito disso dentro da igreja do Senhor e muitos são usados, muitas vezes, essas ações que eu estou aqui citando são muitas vezes ações coletivas, mas tem as ações individuais que são inúmeras. Quantas vezes eu, quando vivia na rua, chegava um irmão da igreja, sem ninguém ver nem saber o que está precisando. Olha, eu tenho aqui um cobertor, eu tenho aqui um alimento, eu tenho aqui uma roupa que o meu filho não usa mais, ou às vezes uma roupa nova. Eu tive uma irmã, Val, que eu tenho um imenso carinho e eterna gratidão por ela. Ela comprou um terno para mim quando eu vivia na rua. Chegava a ser assim, uma coisa muito engraçada, porque eu vivia nas ruas e eu ia para a igreja com aquele terno. Um terno. Eu nunca comprei um terno daquele. O terno era um terno de microfibra, tá? Comprado numa loja lá no shopping Conjunto Nacional, que até hoje não passa nem na porta. Um terno caro, um terno muito bonito. Eu não vou esquecer isso nunca, o que aquela irmã fez por mim. E é óbvio que não foi só essa ação dela na minha vida, tem muito mais influência dela na minha vida, a quem eu sou eternamente grato. Mas para você ver a importância da igreja, a influência da igreja. Deus tem usado os seus servos na terra para ações impressionantes que impactam as nossas vidas. Tá? Se eu fosse aqui enumerar quantas vezes pessoas de Deus foram usadas por Deus para impactar a minha vida, a gente ia passar a noite inteira aqui. Então, assim, e ainda não ia dar. Como eles vão invocar aquele de quem não creram? E como crerão se não houverem quem foi enviados? E como ouvirão se não há quem pregue? Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, a igreja continua pregando. Mas isso está acabando. Esse tempo da igreja, tempo da graça, está acabando. Então, assim, a igreja tem muitos críticos. Quando a gente fala de desigrejado, eu fico muitas vezes comovido, porque também a gente tem uma falha muito grande
você vai concordar comigo, nós somos excelentes em evangelizar, de ir atrás do perdido, mas nós somos péssimos em tratar aquele que se desviou. Somos horríveis. Temos muito que aprender, temos muito que melhorar quando o assunto é tratar aquele irmão que se desviou da casa do Senhor. Como eu sou crente de muitos anos atrás, eu lembro que a visão antiga, não fala de hoje, porque de hoje a gente tenta mudar de todas as formas, mas a visão antiga, para quem se desviava, era horrível. Se o sujeito se desviou, ele não presta. A igreja já taxava ele como alguém que não prestava. Então, isso era uma visão extremamente equivocada, não é a visão que a gente adota hoje, não é aquilo que a gente incentiva. A verdade, eu sempre lutei para que a gente se especialize em ir atrás daquele que se desgarrou, em ir atrás daquele que se desviou. Tá? Essa é a parte mais difícil, tá, na igreja hoje em dia. Né? Tanto tornar a igreja unida, como tornar a igreja especialista em tratar aqueles que se afastaram. Por isso, os desigrejados hoje na nossa nação têm tanta força. Tá? Porque a igreja realmente não é perfeita, ela comete erros, né? A igreja é composta de pessoas, pessoas têm suas limitações, mas se você for reparar, não importa, do mais simples ao mais culto, Deus usa todo mundo, e Deus valoriza todos eles, e todos eles para Deus são indispensáveis, e o seu valor é incalculável. Então você, meu amado irmão, não pense que você é apenas mais um na igreja, não, você é relevante, você é importante, seu testemunho, seu exemplo, sua vida, sua história, as ações de Deus na sua vida são extremamente relevantes e importantes, e uma hora que você menos esperar, o que Deus faz na sua vida vai impactar a vida de alguém. Fortificar, fortalecer, às vezes, muitas das vezes, transformar, libertar só a tua história, só aquilo que Deus fez na tua vida. Então, por aí se tira a tamanha relevância da igreja. O que eu vou dizer dos missionários? O que eu vou dizer das inúmeras ações sociais? O que eu vou dizer daqueles que, por exemplo, estão dentro da igreja, praticam algum tipo de esporte, e muitas vezes a criança, o jovem, o adolescente, ele literalmente não entrega a vida a Jesus, mas só de estar ali no ambiente praticando esporte, já está se livrando de estar no meio da droga, já está se livrando de estar no meio do crime. Você tem noção do quanto isso é precioso? E quantas são as centenas de igrejas do nosso país que têm algum tipo de ação que envolve os nossos jovens, às vezes com a prática de um esporte, ou às vezes a igreja fornece algum tipo de curso. E tudo isso muitas vezes não passa em mídia, irmão. Isso não passa em mídia. E a gente também não fica tocando trombeta dizendo o que a gente está fazendo. A gente não fica postando em redes sociais. Então, a relevância da igreja, a influência da igreja, ela é enorme. Não dá para calcular. A gente aqui na live, por mais que a gente se esforce, a gente não vai abordar todos os aspectos de relevância da igreja, de suas ações nos dias atuais. Para mim passar a palavra para o ministro, quantos casamentos restaurados, hein? Quantas famílias restauradas? Não dá para calcular, irmão. Os benefícios da igreja no mundo são enormes e continuarão sendo para a glória de Deus até o dia que Jesus voltar e tirar a igreja da terra. O senhor falando aí acerca dos casamentos restaurados, eu já ouvi o testemunho do cantor Regis Danese. Já tinha dado entrada no divórcio, estava tudo preparado, foram na igreja, aceitaram Jesus e hoje está com a família restaurada. A igreja, ela tem sim o seu valor, e eu costumo dizer, vou sempre bater nessa tecla, que a igreja é a instituição de maior relevância hoje no mundo, porque ela agrega todas as raças, todos os cidadãos, mas ela não agrega para a pessoa permanecer da forma que está, ela trabalha para que ele se torne um cidadão de bem. Para isso nós temos o Espírito Santo. E se a igreja fosse uma instituição que não fosse gerada por Cristo, nós estávamos falando aqui de Atos, capítulo de número 8. Capítulo anterior vai falar da conversão de Saulo. Quem era Saulo antes dele se tornar cristão? Nós vamos ler, foi em Atos 4, se eu não me engano, que teve o apedrejamento de Estevão. Ele foi participante. Um homem que perseguia a igreja. Nós vamos ver que quando ele está indo, que ele vai lá nas autoridades maiores, pedem carta para poder perseguir os cristãos, para destruir a igreja.
ele tem um encontro com o Senhor no meio do caminho, indo a Damasco. E quando ele tem esse encontro, que o céu se abre e ele vê o clarão e Cristo se apresenta a ele, ele cai em terra. A Bíblia fala que ele levanta sem visão, precisou ser guiado. E ele é levado a uma casa. E então o Espírito Santo visita Ananias e fala para Ananias, vai à casa a qual está Saulo, ele está orando e eu já mostrei a ele em visão que você orará sobre ele e a sua visão restaurará. Veja que Ananias vai falar, Senhor, muito eu tenho ouvido acerca desse homem, tem perseguido sua igreja, tem perseguido os cristãos, tem perseguido os seus. E o Senhor fala para ele, eu tenho uma obra em específica com ele. Vai, não temas contra mim, é eu que estou mandando, vai lá e ore por ele. Ele será para mim um missionário para trabalhar em favor dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E então, pastor Cássio, quem foi Paulo? Quem foi Paulo? E a influência dele... O maior fundador de igrejas até o presente momento. Verdade. O maior missionário, fundador de igrejas. O homem, se ele fosse preso, ele fundava uma igreja dentro do presídio. Eu costumo dizer que Paulo só tinha um medo, era de se isolar do meio de pessoas. Para ele não importava se estava em cárcere, se estava em liberdade, desde que ele estava em meio de pessoas para ele pregar o evangelho, era o que ele queria, era fundar igrejas. Então a igreja tem o seu valor. Quantas igrejas fundadas por ele? E se nós for olhar dentro do contexto bíblico, eu vou falar aqui só a história daquela menina que tinha um espírito de adivinhação, escravizada por Satanás. E ele vai lá e liberta ela. Nós entramos em vários aspectos aqui hoje da igreja, nós não entramos aqui no aspecto de libertação. Verdade. Quantos maridos que não eram endemoniados, destruía tudo, quebrava tudo. Era raparigueiro. E a igreja, através da igreja foi restaurado. Então a igreja tem os seus benefícios. Tem os seus benefícios. O homem que perseguia se tornou um cidadão de bem, que era Saulo. Quantas igrejas ele fundou? Corinto, Tessalônica. São várias. As epístolas paulinas são ele escrevendo para as igrejas. Está lá também. Meu amado irmão, a gente já está aqui há 1h17. Eu estou recebendo uma visita agora, provavelmente o meu cunhado. A gente vai, por hora, encerrar. Eu sou muito grato pela sua vida, por essa participação aqui nessa live. Espero que a gente faça outras, né, com outras temáticas também. Mas essa temática aqui é forte demais. Eu devo a minha vida a Deus. E o instrumento que Deus usou para transformar a minha vida chama-se Igreja de Cristo na Terra. Através de muitos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que me deram um bom exemplo, que até hoje oram por mim, que sempre torceram pelo sucesso na nossa vida, né? Sucesso não significa dizer assim, ficou rico, não, mas ser abençoado, né? Hoje, por exemplo, eu posso cantar, Deus, eu tenho tantas bênçãos, né? Família, filho, e ver as ações de Deus, por exemplo, na minha vida, na minha casa, né? O quanto Deus já interveio na minha própria vida, o quanto o Senhor já mudou o meu caráter, o quanto o Senhor já entrou com providências de libertação, cura e outras coisas. E a gente tem visto isso se multiplicar, graças a Deus. E vai continuar, porque Deus não muda. Quem muda é os homens, tá? Uma última palavra para aqueles que se dizem desigrejados. Você não tem saudade da presença de Deus, não, meu amado irmão? Porque eu não vivo sem a presença. Você não sente saudade da comunhão, não? Porque eu amo a comunhão, eu amo estar junto dos meus irmãos, eu amo estar em culto, eu amo estar em retiro, eu amo estar reunido em casas, eu amo estar junto dos meus amados irmãos. E se aqui é bom, lá no céu vai ser muito melhor. Então nós continuamos aguardando novos céus, nova terra. A nossa pátria não é aqui, a gente aqui é peregrino e forasteiro, a gente está aqui por um tempo, tá? E quando a gente está junto é tão maravilhoso, a gente invoca a presença de Deus, sente a presença de Deus, a gente ri, chora de alegria, enfim, a gente tem tanta coisa para contar do quanto é bom servir a Deus, que
todas as vezes que a gente lembra, faz a gente se esquecer de todos os vales, de todas as tempestades, de todas as angústias, de todas as dificuldades, faz a gente olhar para a nossa vida pregressa com vergonha, porque é isso que a gente sente da nossa vida pregressa, de qualquer coisa errada que possamos ter feito e ferido a santidade de Deus, ou desagradado a Deus de alguma forma, ou qualquer pessoa que tenha sido. Então, tudo isso se deve ao Todo-Poderoso e à influência que ele tem usado a sua amada igreja na terra. Tá? Um alerta: a porta da graça está se fechando, Jesus está voltando. Tá? Então, se reconcilie com Deus enquanto é tempo. Se tem alguém nos assistindo aí, você quer se reconciliar com Deus, fala aí nos comentários que a gente faz uma oração por você agora, no nome de Jesus, antes que a gente encerre a live. Vamos orar por todos os inscritos, vamos orar por todos aqueles que vão se inscrever. E um último apelo: nos ajude. Se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. Né? O presbítero André tem um conteúdo excelente. Nós procuramos fazer um conteúdo tão bom quanto o nosso canal também. Então, vá lá no canal Arrependimento para Hoje, dê uma olhada no conteúdo do canal. Uma vez que você goste, compartilhe, sabe? Porque muitas vezes uma pessoa que escuta uma das nossas orações, por exemplo, aquilo é tudo que ela precisa ouvir da parte de Deus, para mudar completamente a vida dela. E quem é que Deus quer usar? Você. Você pode ser um missionário sem precisar sair do lugar, só apertando um botão de compartilhar, muitas vezes, uma palavra aqui do canal do presbítero André, ou então do nosso canal Arrependimento para Hoje. Né? A gente tem muita facilidade hoje em dia de poder levar a palavra a longas distâncias. Eu jamais imaginei que poderia, por exemplo, ministrar para pessoas na Bélgica. Sabia, presbítero? As pessoas que mais escutam o nosso canal, Arrependimento para Hoje, são gente da Bélgica. Eles assistem todo o nosso conteúdo. Inclusive, eu quero pedir aqui, já diante de todo mundo, a permissão, se o senhor me permite. Depois eu baixo a live e vou postar também ela no canal, deixar ela lá disponível para quem quiser ver. Quem diria que eu chegaria em Moçambique, né? Quem diria que eu chegaria em Moçambique, pregaria a palavra para os irmãos em Moçambique, ou no Haiti, ou em Portugal? Eu estou aqui citando alguns que eu lembro, mas são vários outros países que também assistem o nosso conteúdo. Então eu louvo a Deus por isso. E como é que a gente chegou a isso? Unidos. Unidos. Você que está aí, 18 pessoas, se inscreva no canal Arrependimento para Hoje, compartilhe aqui, seja você aquela pessoa que quando entra no conteúdo da gente, interage, porque cada interação conta para que aquele material seja mais distribuído e o algoritmo entende: opa, isso aqui tem relevância, então precisa entregar para mais pessoas. É assim que funciona, né? E eu encerro aqui a minha participação, no nome de Jesus, agradecendo a Deus, 1h, 22 minutos, e que Deus seja louvado pela sua vida, meu amado irmão. Mais uma vez, muito obrigado por ser assim, um apoiador do nosso trabalho, por estar sempre nos ajudando, nos auxiliando. Não é todo mundo que tem essa paciência, que nos concede essa graça, e eu louvo a Deus pela sua vida, por ter te conhecido, ainda que a gente não tenha se encontrado pessoalmente, mas desde já fica aqui o convite, vem aqui para a nossa casa tomar um café uma hora dessa, tá? No nome de Jesus, e conte comigo para servi-lo nessa nova missão aí, onde o irmão vai estar assumindo a congregação. Pastor Cássio está por aqui para servir, no nome de Jesus. Sim, vou estar trazendo o senhor para estar ministrando aqui breve. Pastor Cássio, eu quero agradecer ao senhor, tá bom? Para mim é uma alegria muito grande ter tido a participação no crescimento do seu canal. Eu creio em Deus que logo, logo o senhor chegará aí aos 10 mil inscritos. Mais uma vez, para essas pessoas, está aqui, ó. O link do canal do Pastor Cássio está aqui fixado, então dá aquela força lá, tá bom, pessoal? Agradeço o senhor por essa participação, nós vamos ter sim outras participações, fique à vontade para baixar a live, postar, divulgue, porque o nosso entendimento é apenas um: a palavra ela deve ser pregada e vidas serão alcançadas. Só falar aqui rapidinho antes do encerramento. O senhor falou, né, sobre os benefícios da igreja que a gente não mostra, porque o nosso objetivo é único: alcançar as almas, levá-las a Cristo. Só isso. Pedir ao Senhor que faça uma oração de encerramento, Amém. Orando por nós, pela live, pelo pessoal que está conosco. Soberano Deus, eterno Pai, em primeiro lugar eu te louvo, te agradeço por esta oportunidade de aqui estar no canal do presbítero André Moraes. Te agradeço por cada inscrito, cada irmão que compartilha, que usufrui, né, deste meio de comunicação.
e acaba recebendo palavras edificantes nas suas vidas. Eu te louvo e te peço a tua graça, a tua proteção sobre a vida de cada um deles. Mais uma vez, Pai, muito obrigado por tamanha bondade. Nós não somos dignos. Nada mais justo, Pai, do que nós devotarmos a nossa vida para te servir, para servir a tua casa, servir a tua noiva, servir a igreja do Senhor, com todo o nosso ser, com toda a nossa devoção, com toda a nossa dedicação. Mesmo muitas vezes encontrando dificuldades, nesses momentos eu te peço que o Senhor continue nos fortalecendo, que a gente continue te glorificando. E nós encerramos esse momento de live aqui, Pai, abençoando a vida de cada um que participou, de cada um que pediu oração. O Senhor conhece o contexto de cada pessoa e o que essas pessoas precisam, qual intervenção divina elas precisam. Eu te peço, em nome de Jesus, atenda aos inúmeros pedidos que muitas vezes chegam ao nosso conhecimento, no nome santo de Jesus. E prova, Senhor, por estes atos que o Senhor continua sendo o mesmo Deus de sempre, de ontem, hoje e eternamente. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Continua nos ajudando a levar a Tua palavra aonde quer que seja possível, perto ou longe. O único objetivo é este: Teu nome ser glorificado e vidas serem alcançadas e transformadas no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu Pai, no nome de Jesus. Meu Deus. Amém, Jesus. Gratidão, pastor Cássio. Um abraço. Até a próxima live, viu? Meu querido.